A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estudaremos hoje a lição de número 6 da classe de adultos. O título é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Estudaremos então o exemplo de Ananias e Safira, que tentaram enganar a Deus, que tentaram tirar proveito, foram cobiçosos, foram interesseiros com aquilo que deveria entregar para o Senhor. E nós aprenderemos isso, que a mentira traz consequências muitas das vezes irreversíveis ou consequências gravíssimas nas quais teremos que lidar dia após dia até que haja um conserto com o Senhor, até que o problema seja resolvido, mas a cicatriz fica. Portanto, a mentira é desnecessária. A mentira ela é maléfica para a igreja, é maléfica para o homem individualmente, traz danos e por isso nós trataremos sobre este assunto na lição de número 6 que será ministrada no dia 10 de agosto de 2025. O texto áureo está em Atos capítulo 5, versículo 3. Vamos ler? Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A verdade prática diz que, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. O professor deverá realizar a leitura bíblica em classe em Atos capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Faremos essa leitura. Se porventura o professor já houver feito, passe adiante, dá um cliquezinho aí, vá adiante já para o subsídio. Mas eu vou ler aqui, porque é importante fazermos a leitura da palavra de Deus para meditarmos e também para voltarmos, e muitas das vezes, na lição, no texto bíblico, para que nós possamos assim fundamentar melhor ainda o conteúdo que explicaremos em sala de aula. Então diz assim, Atos 5, 1 a 11, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A verdade, muitas das vezes, vai ser dolorosa. Falarmos a verdade, mas é a verdade o caminho para a correção, o caminho para o conserto, para que a atitude errada não seja mais realizada, não seja repetida. Então, o crente deve ser verdadeiro. E também deve ser honesto, honesto com o Senhor, honesto com as pessoas e honesto consigo mesmo, porque assim poderá ter paz. E a paz é algo que todos nós, todo ser humano procura. Alguns procuram em meios errados, em lugares errados, mas nós sabemos que a paz verdadeira está em Cristo. Então a advertência aqui será às igrejas, para que não haja mentira, para que não haja dissoluções, dissensões, problemas, litígios que impedirão o crescimento desta igreja, então a pregação do Evangelho. Busquemos então sempre ser verdadeiros. A introdução aqui tem como palavra-chave mentira. Mentira é a palavra-chave da lição de hoje e utilizaremos aqui o exemplo de Ananias e Safira, que tentaram enganar a Deus, tentaram enganar o povo, mas Deus tratou com eles. Eles foram consequentemente, receberam uma consequência agravosa sobre as suas vidas, a consequência de morte. Mas nós entenderemos mais sobre esta lição. Então, nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante está a serviço do diabo. O crente que dá brecha para o inimigo, o inimigo está só esperando, porque ele é astuto e a palavra de Deus diz que ele anda em derredor, só esperando o momento certo para poder agir na vida daquele que der a brecha. Então, igreja, reino dos céus, né? O reino de Deus aqui, na verdade a igreja é o reino de Deus aqui na terra, nós representamos este reino aqui,
que nós possamos estar atentos, vigilantes, né? Vigiando e orando. O tópico de número 1 tem como título o diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Foi Satanás. Satanás, ele colocou o intento no coração de Ananias e Ananias, ele preferiu ouvir a voz do inimigo, preferiu atender o desejo que brotou, que Satanás colocou ali na sua mente ou em seu coração, em vez de ouvir a voz do Senhor. Certamente, o Espírito Santo do Senhor alertou para que não fizesse, que aquilo era errado, porque quando nós estamos prestes a errar, pecar, o Espírito Santo nos avisa que isto não é bom, que esta atitude terá um fim ruim, porque essa é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, certamente ele ouviu a voz do inimigo. Satanás fez o papel dele, porque ele está aí o tempo inteiro agindo, ele faz o tempo inteiro, ele cumpre o tempo inteiro a sua missão, que é perturbar, tirar a paz, que é roubar a paz das pessoas, que é destruir a vida daqueles que não têm compromisso com Deus. E Ananias aqui e Safira estavam descompromissados, estavam preocupados com outras coisas, enquanto deveriam ser fiéis ao Senhor. Então deram ouvido a Satanás. Portanto, Pedro chegou até Ananias e indagou: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Esta foi a pergunta do apóstolo Pedro, que estava ali como líder, né, liderando os irmãos naquela igreja, motivado pela cobiça. Aqui a lição diz que ele foi motivado, que Ananias e Safira foram motivados pela cobiça. Por quê? E a pergunta de Pedro é interessante porque ele diz: por que vocês venderam, se vocês não queriam então entregar tudo? Por que querer enganar? Se a herdade, se o bem estava em suas mãos, por que então vender? Bastasse ficar então com o lucro, com o preço, com o valor para vocês. Mas fingir que está entregando tudo para Deus quando não está, vivendo de maneira dupla, né? Vivendo uma vida dupla, mentirosa, e também cobiçando aquilo que não era, né? Que na verdade falava que era para Deus, mas não era. Então, talvez buscando reconhecimento dos líderes da igreja, dos irmãos, que eles eram espirituais também, agindo dessa forma: vamos vender aqui a nossa herdade e entregaremos na igreja e as pessoas verão que nós somos crentes também, mas vamos pegar um pouquinho aqui, né? Vamos tirar uma parte para nós. Este foi o erro de Ananias e Safira: fingir espiritualidade, fingir. Eles estavam fingindo. Então, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que levou ele a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, lá em João 8,44. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira. Portanto, se nós mentirmos, nós estamos sendo filhos do diabo. Ele é o pai da mentira. E quem é mentiroso está agindo como filho dele. Está agindo como o seguidor do diabo. Mas nós somos seguidores de Cristo Jesus. Nós não nos aliamos com as mentiras de Satanás, com os enganos de Satanás. Nós nos mantemos fiéis à vontade de Deus. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito em Elimas, que quando ele queria enganar o procônsul, né? Se não me engano era o procônsul ali, enquanto a palavra era pregada e ali naquele lugar, para que as pessoas pudessem ser alcançadas, havia ali um mentiroso chamado Elimas. Mas Paulo combateu ele de forma veemente. Na autoridade do Espírito Santo confrontou este homem mentiroso e ele pregou a verdade. E o mentiroso caiu por terra. O mentiroso, ele foi envergonhado, porque este é o fim de quem mente. Quem mente tem que encobrir a mentira e tem que trabalhar em torno disso e vira uma bola de neve. E a situação muitas das vezes se torna incontrolável. O diabo sempre será mentiroso, ele nunca mudará, sempre. Este é o papel do inimigo. 2. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a tomar a decisão de mentir. Não foi Satanás que obrigou ele. Satanás, ele fez a parte que ele tem a fazer. Ele faz o que é tentar as pessoas, tentar-nos a chegarmos ao fim, que é o qual? Pecado. A pecarmos, a entristecermos o nosso Deus, a andarmos debaixo das trevas e não da luz do Senhor. Este é o papel do inimigo. Este é o papel que ele tem. Então,
ele fez a proposta no coração de Ananias e Safira, mas eles optaram em ouvir a voz do diabo, aos desejos malignos, em vez de serem fiéis a Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Portanto, eles não foram obrigados. Satanás plantou a semente do engano e da mentira e eles cultivaram, né? A semente foi plantada, mas deveria ter repreendido no nome santo do Senhor Jesus. Mas não, havia ali a tentação. O que eles fizeram? Eles regaram, né, o problema para que o problema pudesse ficar maior. O desejo, a concupiscência, né, o início ali, aquela pontinha, mas quando nós, de desejo de fazer algo errado, mas que nós devemos imediatamente fazer o quê? Repreender em nome de Jesus, para que não se torne um pecado. Mas Ananias e Safira não estavam atentos, por isso que o cristão deve estar atento, vigilante, orando, buscando ao Senhor, buscando intimidade com Deus, porque assim, ele, mesmo que conheça, mesmo que muitas das vezes nós conheçamos a verdade, mas podemos estar desatentos e cometer erros. Mas a intimidade com Deus faz com que nós estejamos sempre alinhados com a vontade do Senhor, sempre olhando para o alvo. Então nada que vier estranho, nada que vier contrário, nos abalará e nos tirará do caminho do Senhor. Portanto, a intimidade, comunhão com Deus, é esta a receita. E a intimidade, a comunhão, para nós evitarmos de pecar, para que os nossos alunos não sejam mentirosos, para que trabalhem sempre com a verdade. E se isso for uma tentação que é em nós ou em algum dos nossos irmãos, que nós possamos estar sempre buscando nos aproximar do Senhor, nos aproximando de Deus e nos distanciando do mundo. Era que Ananias deveria ter feito. Por certo, Ananias sabia disso, porque ele estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, nós vemos que a igreja crescia, expandia, porque observava os mandamentos, a lei, a palavra de Deus, aquilo que era pregado, o evangelho de Cristo. Por isso a igreja crescia, por isso a igreja era aumentava todos os dias, acrescentava-se, pessoas convertiam ao evangelho de Cristo Jesus. Mas, pelo visto, Ananias e Safira, eles ainda não haviam passado por aquela transformação que Jesus faz em nós de maneira completa. Desta forma, deu ouvido ao inimigo. Mas Jesus disse, né, as escrituras são bem claras em Efésios, capítulo 4, 27, não deis lugar ao diabo. Jamais possamos dar lugar ao diabo, sem brincadeiras duvidosas, sem brincadeiras que não são salutares, que não são saudáveis a nós, cristãos. Nós não devemos flertar com o perigo, devemos estar continuamente na presença de Deus. A questão, portanto, não estava em não saber a coisa certa, mas em subestimar o inimigo. Não podemos superestimar, que inclusive é o tópico aqui de número 3, né, que fala não superestima o inimigo, o subtópico de número 3. Não devemos ter medo do inimigo, não devemos ter medo dele, porque ele já está derrotado. O Senhor Jesus já derrotou o inimigo quando morreu lá na cruz por nós. Então, ele não tem o poder de nos tirar da presença de Deus. Ele tentará para atrair-nos para fora da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, nós não devemos direcionar o poder, o controle de tudo ao inimigo, mas devemos também estar atentos, não devemos também subestimar a sua astúcia. Ele é astuto, ele age o tempo inteiro ele está trabalhando. Nós vemos aquela passagem lá em que Jó, e ali Deus fala, né, que o inimigo, ali tem na passagem mostra que o inimigo ele estava rodeando a terra, ou seja, para quê? Para perturbar, para trazer, para tirar a paz. E foi aí que ele encontrou a Jó, um homem temente ao Senhor, e ele quis tentar a Jó, mas Jó, pela graça de Deus, se manteve fiel e é um grande exemplo para nós. Por que ele se manteve fiel? Porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso e assim ele venceu. Então, não devemos superestimar, né? Não devemos achar que o inimigo ele tem um controle. Não, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno porque o homem prefere o pecado. A maior parte da humanidade prefere viver em pecado, prefere viver nas suas próprias concupiscências, maldades, enganos, erros, porque o homem escolheu viver assim. Mas é Deus que tem o controle de tudo, Ele que é soberano, foi por escolha
do homem abraçar, de maior parte da humanidade, abraçar os desígnios do inimigo, em vez de abraçar os desígnios do Deus Todo-Poderoso. Então é por isso, é nesse sentido, mas também não devemos subestimar. É possível que o casal, aqui voltando aqui ao 2, é possível que o casal, só para nós fecharmos aqui, que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro, obviamente lucro, né, porque vendeu, falou que daria à igreja, mas não deu o total, e fama, fingindo ser crente. Eu sou crente, eu pratiquei uma boa obra, então eu vou entregar lá na igreja e todos saberão que eu sou um crente de verdade. Mas não é assim, né? Não é assim que o crente verdadeiro age. O crente verdadeiro, ele age com a verdade, com a honestidade, ele faz por amor, ele doa por amor, ele ajuda o próximo, ele trabalha na obra do Senhor por amor, dedicação à obra do Senhor, e não por fama. A verdade é que o crente, porque tem muitas pessoas que se passam de crentes e buscam a fama com aquilo que deveria ser bênção para o pecador, que é o quê? O Evangelho de Cristo. Inclusive a lição fala que buscar fama, buscar lucro não é pecado. Não é pecado, mas muitos se perdem nessa busca, e a Bíblia fala muito sobre isso, na busca pelo dinheiro, na busca pela fama, sendo que nós devemos nos manter íntegro, ainda mais quando se trata de fazer a obra de Deus, íntegro, andando retamente, obedecendo ao Senhor. E o subtópico número 3, nós já falamos sobre superestimar o inimigo, falamos também sobre não subestimá-lo, saber que ele perturba, que ele está aí o tempo inteiro para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Então, o apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem. Crente, perdoa, não guarde mágoa. Nenhuma raiz de amargura, está em 2 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Nenhuma raiz de amargura em nossos corações. Nós devemos perdoar. O cristão deve agir com amor, com misericórdia. Por mais que muitas das vezes a ferida foi grande, que a pessoa lhe causou, mas deve haver o perdão, para que assim não exista raiz de amargura, ou seja, brecha, que não tenhamos brecha, que não possamos dar brecha ao inimigo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, toda a armadura, para resistir o que? As astutas ciladas do diabo. As astutas, porque ele é astuto, ciladas, os métodos que Satanás utiliza para tirar-nos da presença de Deus. Satanás, ele é metódico, ele é astuto, ele vai na dificuldade, ele vai na nossa fraqueza para nos perturbar. Mas o crente que está vigilante, ele se mantém firme na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Estamos indo agora para o tópico número 2. Eu peço ao meu amado irmão que, se tiver alguma dúvida, pergunte, quiser fazer algum comentário também para acrescentar nessa lição, que é uma lição maravilhosa. Faça aí também nos comentários. E só vou fazer mais um pedido aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, meus irmãos, e também compartilhe esse vídeo. Compartilhe aí com mais pessoas para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas que necessitam da palavra de Deus. Eu necessito da palavra de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sempre preciso. Tópico número 2. O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Esta é a verdade, né? Mentir é uma escolha. Ananias, ele não foi obrigado a doar o seu bem, nem tampouco constrangido. Talvez ele possa pensar que, agindo daquela forma, ele teria algum lucro, ou teria a fama, né, como nós falamos. Mas constrangido a isso ele não foi, porque a chamada do cristão ali era para que pudesse doar, que pudesse entregar ali bens, dividir com os irmãos, fazendo isso por amor. Porque o crente, quando ele é verdadeiramente transformado, ele dá frutos na presença de Deus. É como está lá em Gálatas 5, 22, 23, que fala dos frutos do Espírito. E amor, bondade, né, faz parte também deste cristão que vai frutificar. Então, mentir foi a escolha de Ananias. Ele não foi obrigado, os discípulos não obrigaram ele a entregar. A igreja fazia isso. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, a igreja fazia isso. Mas era por amor, era por devoção ao Deus Todo-Poderoso, por amor aos irmãos que ali estavam necessitados. É igual nos dias de hoje. Nós, como cristãos, vendo a necessidade dos nossos irmãos, nós somos movidos a ajudar, porque nós somos verdadeiramente cristãos. Verdadeiramente cristãos. É difícil, pode ser difícil para alguns tirar de si, às vezes está passando por uma luta também parecida com a do irmão, mas nós temos que entender que o Deus Todo-Poderoso, ele abre a porta para nós, ele abre a porta. Se tiver um pouquinho, pudermos dividir,
o Senhor abençoará e nada vai faltar para os seus filhos. Não é isso que o Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de falar isso, ele fala que aprendeu a se contentar, né, com um pouco que tinha, com as lutas que havia sobre a sua vida. É por isso que aí também tem a gratidão, a questão da gratidão. A luta vem, mas Deus está conosco. A tentação, ela pode até ser involuntária, mas a mentira, ela é voluntária, né? A tentação, ela é involuntária, porque nós não queremos ser tentados, nós pedimos ao Senhor que afaste, né, até a oração de Jesus, né? Não nos deixeis cair em tentação, que não possamos cair, né, no pecado, no ataque do inimigo, mas que o Senhor possa nos dar o livramento diante dessas tentações. Então, a mentira, ela é voluntária, a escolha de ser tentado não. Mas mentir é a escolha do homem. Então, tanto Ananias como a sua esposa mentiram. Eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo. Eles falaram, o diabo foi que me enganou, né? Lembramos ali de Adão e Eva. Ali quando Adão põe a culpa em Eva, Eva põe a culpa na serpente, mas ninguém assume seu erro. A verdade é que a culpa foi dos dois, da escolha dos dois. Deus ainda pergunta ali a Adão, né? O que aconteceu, Adão? Adão, em vez de se arrepender, pelo menos, não, foi minha mulher, aí a mulher vai lá e apresenta a sua desculpa, e aí vai a transferência de responsabilidade que nós podemos ver até nos dias de hoje, né? O ser humano, muitas das vezes, quando erra, atribui a culpa a alguém, a alguma circunstância, ao governo, e ao prefeito, e aí vai, mas dificilmente assume seus erros. Mas o cristão, como nós dissemos, tem que ser verdadeiro. Quando nós erramos e desviamos a culpa, e nós fizemos a escolha e desviamos a culpa, nós estamos sendo mentirosos com Deus, com as pessoas e conosco. Então temos que ser verdadeiros. Atraídos pela mentira, é o 2. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado, sofreram implicações de suas decisões. É óbvio que a mentira traz consequências. Nós até falamos no início da aula que o caso de Ananias e Safira, quando eles aqui quiseram obter vantagem, e Deus tratou com eles, eles foram mortos. Primeiro Ananias, depois Safira. Foram mortos por causa da escolha que eles fizeram. Então, há implicações, há consequências. Existem mentiras que às vezes a pessoa não vai ser morta por causa daquela mentira, mas haverá algo para que ela possa contornar. E muitas das vezes esse caminho, esse percurso pode ser muito doloroso. É igual no casamento, onde há mentira, onde há engano, onde há adultério, e pode ser que ali busque ali o perdão, mas haverá uma montanha ali para ser escalada, para chegar até o topo e poder reconstruir, haver confiança novamente ali entre os cônjuges. Então, esta é a questão da consequência, né? Todo pecado, a verdade é que todo pecado tem consequências. Por isso que nós devemos viver nos abstendo do pecado, buscando sempre agradar ao Senhor e não pecando de forma premeditada. Vou pecar aqui, depois eu peço perdão, porque Deus é maravilhoso, Ele perdoa, Ele enviou seu Filho amado para morrer na cruz em prol dos meus, né, dos nossos pecados. Então vou pecar aqui, depois eu peço perdão. Mas não é dessa forma, né? Nós sabemos que não é dessa forma e a consequência pode ser drástica. Mentir tem consequências. E a continuação aqui do que nós já estamos falando, né? Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, Ananias e Safira, eles faziam parte de uma igreja pentecostal, a igreja primitiva, que buscou o Senhor, que recebeu o derramamento do Espírito Santo e aí pôde falar dos dons do Espírito, pôde entender, pôde receber esta dádiva que provém do Senhor. Mesmo assim, eles erraram, custou-lhes suas próprias vidas. E nós temos mais exemplos na Bíblia, por exemplo, de Geazi, quando mentiu ali para Naamã, falando que Eliseu queria os presentes, né? Então, houve o que? Quando Eliseu confronta a Geazi, ela se tornou ali imediatamente leprosa, por causa da mentira. Abraão, por 2 vezes, ele mentiu que Sara era sua irmã, com medo, temendo que fosse tomada, que pudesse acontecer algo com ele ali nas terras estranhas que ele passava. Mas Deus entrou com providência e aí Abraão teve que ir lá explicar para os reis pagãos. Essa foi a dificuldade que Abraão teve para poder contornar, né? Então, de certa forma, Deus foi muito misericordioso com Abraão. Mas Rebeca e Jacó, por exemplo, quando enganaram a Isaac,
as consequências foram grandes naquela família. Jacó teve que fugir, houve separação entre os irmãos e a família ficou dividida. E também temos o exemplo de José, dos irmãos, de José, que enganaram seu pai também, fazendo com que ele sofresse, e depois tiveram que esconder aquilo por muito tempo, esconder aquela mentira por muito tempo. Isso traz com certeza consequências terríveis para a vida daqueles irmãos de José. Por muito tempo tiveram que conviver com aquilo, Nós não queremos viver desta forma. 3. A igreja que repele a mentira, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Muitas pessoas passaram a respeitar a Deus, passaram a entender o poder de Deus. O quão maravilhoso ele era, não foi por medo, foi por reverência. O quão poderoso, como ele era soberano e tinha o controle sobre todas as coisas. E é dessa forma que nós devemos agir em sua presença, com gratidão, agradecendo ao Senhor, entregando o nosso melhor em sua obra, agindo verdadeiramente com os irmãos, agindo verdadeiramente com o Deus Todo-Poderoso, sem falsidade, sendo honestos, desta forma, com respeito. É assim que deve se agir na presença do Todo-Poderoso. E somos nós que necessitamos do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele continua sendo soberano, maravilhoso, mesmo se um de nós, porventura, não quiser estar aos seus pés. Isso mostra que somos nós que devemos honrá-lo, que devemos buscá-lo com coração verdadeiro, um coração puro. Entendemos que todas as vezes que entrarmos pela porta da igreja que o irmão congrega, que os nossos alunos congregam, entender que nós vamos ali para adorar o Deus vivo, que o propósito de entrar por aquela porta ali é para adorar o Deus Todo-Poderoso. E é um lugar que nós devemos nos portar com reverência, com respeito, com santidade, amor ao próximo, amor aos irmãos. É este o intuito, é este temor que nós devemos ter, e não o temor de medo. Não é medo, porque o nosso Deus, ele é amor, ele deu o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, enquanto que para nós restaria a morte por causa de nossos pecados, mas ele nos amou, e o sinônimo de Deus é amor. Um dos sinônimos ele é o amor, ele é a paz, ele é a alegria. Então muitos ali, não somente dentro da igreja, mas até aqueles que estavam fora, agiram com temor de uma forma verdadeira. O pecado teria entrado na primeira igreja e sem dúvidas causado danos irreparáveis se a mentira de Ananias e Safira fosse aceita, fosse daquela forma. Então outros veria ali aquela situação e continuariam também, e poderiam replicar, poderiam fazer o que eles fizeram, e os problemas serem de formas irreversíveis naquela igreja que estava ali iniciando e deveria chegar aos 4 cantos da terra, deveria influenciar toda a terra através da pregação do evangelho que se iniciou ali, através dos apóstolos, dos discípulos que se prontificaram em pregar a palavra de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar melhor, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Deus contempla todas as coisas, Deus vê todas as coisas, e nós de forma alguma devemos agir de forma errada com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Temos exemplos na Bíblia. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, até mesmo Eli que não corrigiu seus filhos, e seus filhos mesmo assim continuando nas suas práticas erradas, conhecendo a verdade, porque foram ensinados no tabernáculo, foram ensinados a conviver com a verdade, a realizar a vontade de Deus, e mesmo assim foram pecaminosos. Eles não se importaram em respeitar aquilo que era santo e tiveram um fim trágico. A sua geração foi interrompida, Eli morreu, seus filhos morreram. Então foi um fim triste para aquela geração de sacerdotes. Então a mentira, ela traz danos. Temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada. Uma igreja forte, mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. Uma igreja que corrige o erro, que exige disciplina, que exige o que é certo. Esta igreja colherá frutos. Isto é
É aquela conta do 2 mais 2, e logicamente que vai dar 4. 2 mais 2 é 4. Igreja obediente à palavra de Deus dará frutos, colherá frutos. Homem, mulher, temente ao Senhor, colherá frutos, terá lutas, sim. Porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas está trabalhando o tempo inteiro para nos tirar a paz, para nos impedir de alcançarmos as bênçãos do Senhor. Mas se permanecermos fiéis, assim como os apóstolos ali permaneceram, aquela igreja permaneceu, colheremos frutos para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos entender isso. A igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. É uma exigência do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. E assim será de bênção para cada um de nós. Então vamos para a dinâmica. Muito interessante essa dinâmica para a realização em sala de aula, que o professor poderá fazer. Dinâmica não é só para jovens, é para todos os irmãos. E isso faz com que o conteúdo seja melhor captado. Então vamos realizar aí, deixar uma aula mais leve, participativa, interativa. Traga sempre os seus alunos à reflexão, faça perguntas a eles, não muitas, né, para não deixar eles acanhados, não, mas de forma que eles reflitam e que participem também. Então, o título dessa dinâmica é O Peso da Mentira. O texto base está em Atos capítulo 5, 1 a 11, que nós já lemos. Os materiais, uma mochila ou sacola, 5 a 7 objetos pesados, aí pode ser livro, pode ser pedra, pode ser garrafa com água, papéis com frases como exagerar para parecer melhor, esconder algo do pastor, mentir sobre o dízimo, fingir ser mais espiritual, falar meias verdades, negar algo errado que fez, mentir para proteger a imagem. Então, frases deste tipo. Repetindo os materiais, uma mochila ou sacola, 5 a 7 objetos pesados, papéis com as frases que eu acabei de citar. Como aplicar? Explique o contexto bíblico, resuma a história de Ananias e Safira, mostre como eles mentiram, não apenas aos apóstolos, mas ao próprio Deus e as consequências disso. 2. Ilustre o peso da mentira. Agora vamos lá. Escolha um voluntário e coloque a mochila nas suas costas, nas costas do voluntário. A cada mentira lida, coloque um objeto dentro da mochila. Diga, cada mentira que guardamos pesa em nossa consciência, na nossa vida espiritual e nos relacionamentos. E vai colocando o peso, né? O peso da mentira ali dentro da mochila, que simboliza. Ao final, pergunte como ele se sente. É fácil andar com esse peso todo? Pergunte para ele se é fácil andar com esse peso todo. 3. A mensagem. Ananias e Safira poderiam ter sido sinceros, mas escolheram enganar. Deus deseja sinceridade, arrependimento e verdade. A mentira pode parecer pequena, mas se torna um peso mortal quando alimentada. Mentir é escolher parecer fiel sem ser. Esta é a mensagem, esta é a reflexão desta dinâmica. E o professor vai finalizar de uma forma bem legal aqui. Retire os objetos um a um dizendo: tirou um objeto pesado, confesse. Tirou outro, peça perdão. Tirou outro, fale a verdade. Viva em integridade. Mostre que a verdade liberta e tira o peso da alma. Essa dinâmica é muito boa para a conscientização de todos nós nesta lição. Versículo para encerrar. Lucas 8,17. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima aula.